Olá, é muito bom ter você aqui em mais um estudo central. Para você que gosta de estudar a Bíblia, se aprofundar nos temas bíblicos, como é bom nós termos esse canal para que a gente possa estudar mais a lição e se aprofundar nesses temas tão importantes que nós estamos estudando. A lição que nós estamos estudando nesse trimestre é o Evangelho de Marcos. E nesse trimestre, exatamente na data de hoje, nós estaremos estudando um dia no ministério de Jesus. Eu gostaria de convidar você para que você se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo com as pessoas que você gosta, e é uma bênção muito grande ter você aqui conosco em mais esse estudo. Muito bem, eu gostaria de dar as boas-vindas e as saudações para Lucinete Moraes, de Açailândia, lá no Maranhão. Maria de Fátima, de Recife, Pernambuco, um prazer ter você aqui em nosso canal. O Wagner Freitas, de Magé, no Rio de Janeiro, olha só quantas pessoas estão conectadas aqui no nosso canal. João Batista Leite Ribeiro, de Mogi Guaçu, São Paulo. E olha só, a Raquel Fernandes, lá na Argentina. É um prazer ter você aqui, Raquel, conosco, conectada. Compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você gosta. Muito bem, eu gostaria de apresentar quem são as pessoas que irão participar conosco nesse estudo de hoje. Pastor Gustavo Kiderman, que bom que você está aqui. Pastor lá em Engenheiro Coelho, muito bom ter você aqui, é um prazer. E gostaria que você falasse para os nossos telespectadores aí. É uma alegria estar com vocês aqui para estudarmos a lição juntos e crescermos juntos na palavra de Deus. Amém. O outro convidado nosso é o pastor Cleito, pastor jovem aqui na nossa igreja. Ele está aqui conosco também. É um prazer tê-lo aqui, pastor. Querido, é uma alegria poder estar aqui. Podemos juntos estudar esse tema que está extraordinário, né? O Evangelho de Marcos é extraordinário. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui, né? Já sou conhecido aqui, mas é uma alegria também ter a sua companhia aí conosco. E vamos juntos estudar esse tema nesse momento. É isso aí. Bom, para que nós possamos dar introdução a essa lição, eu gostaria de convidar o pastor a fazer uma oração para que a gente possa... Ok, vamos orar? Querido Deus, amoroso Pai, nós nos achegamos a Ti neste momento através dessa oração com gratidão em nosso coração por quem o Senhor é e também pelo que tem feito por nós até aqui. Te louvamos também, Pai, porque o Senhor nos deu na Tua santa palavra a oportunidade de conhecer ainda mais. E ao estudarmos esse tema tão extraordinário que possamos entender um pouco mais não só do Teu ministério, mas do que o Senhor pode fazer em nossa vida ainda hoje. Permanece conosco nesse momento. São bênçãos que nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, lição número 2, um dia no ministério de Jesus. Olha só, eu gosto muito de estudar a Bíblia, particularmente os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E lá nós encontramos o início do ministério de Cristo, né? Relatado de diversas formas, por pessoas totalmente diferentes, mas com um conteúdo extraordinário para o nosso aprendizado de hoje. Mateus, por exemplo, ele apresenta Jesus chamando os discípulos e depois vai lá pregar no Sermão do Monte, né? A gente vê a história de Lucas, que narra a história do sermão de Jesus, o primeiro sermão de Jesus, e também quando Jesus se reúne no sábado nas sinagogas, né? Nós também vemos também lá em João, que relata o chamado de alguns dos primeiros apóstolos, né? Para fazer parte do ministério de Cristo. E também do grande casamento em Caná, onde Jesus fez o primeiro milagre ali da multiplicação, né? E, por fim, o tema desse trimestre, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, apresenta o chamado dos 4 primeiros discípulos e descreve também um sábado intenso que Jesus teve na cidade de Cafarnaum. Muito bem. Pastor Cleito, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta interessante. Jesus, ele inicia o seu ministério com um chamado. E eu gostaria que o senhor relatasse um pouco como que foi esse chamado e por que Jesus chamou pessoas tão diferentes para fazer parte desse ministério. Legal. É muito interessante entendermos um pouquinho da forma como o livro foi escrito, né? Como nós já estudamos um pouco a respeito desse tema, o Evangelho de Mateus ele foi voltado para os judeus, então ele fala um pouco mais, ele tende a apresentar Jesus com as suas características citadas no Antigo Testamento. Já no livro de Marcos ele é citado de uma forma mais prática, porque Marcos
ele foi direcionado aos romanos por volta do ano 64 ao ano 70 depois de Cristo. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Então, interessante que essa forma prática vai me mostrar Jesus já seguindo o seu ministério. Então, ele vai mostrar Jesus no chamado breve aos seus discípulos, né? Enquanto Mateus ele faz questão de enfatizar algumas características mais das falas de Jesus, o livro de Marcos ele fala mais desse aspecto prático. Jesus chegando e falando assim, ó, vem e me segue, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É interessante que logo já começa a aceitação e já começa uma jornada, né? Essa peregrinação, o ministério de Jesus já começa com atividades. A primeira atividade declarada aqui também dentro do contexto da nossa lição é que Jesus ele faz já um milagre antes para que os discípulos, aqueles que receberam o chamado, pudessem entender quem realmente era o Messias, né? E aí eles aceitam de pronto. É muito interessante entendermos isso, porque o Evangelho de Marcos ele vai mostrar justamente essas ações de Jesus e é isso que a gente vai estudar aqui também nesse momento, né? Pastor Gustavo, e como é que Jesus, então, convida pessoas tão diferentes para fazer parte do ministério? Apesar de serem pescadores, né? Mas a gente vê o relato da Bíblia que diz que eram pessoas diferentes. A profissão não significa que eles eram iguais, né? Uhum. Temperamentos diferentes. Explica um pouquinho isso, pastor. Isso me chama muita atenção, porque talvez se eu fosse o Messias, eu não começaria na Galileia para chamar as pessoas para me seguir. Talvez eu começaria em Jerusalém, que era o centro, a capital daquele lugar do povo judeu, ou Roma, que era o centro do mundo, né? Mas Jesus começa com pessoas simples. E isso me chama muita atenção, porque Jesus é aquele que chama pessoas improváveis para segui-lo. Isso me deixa feliz, porque eu creio que ele pode me chamar também, ele pode me usar da maneira como eu sou, me transformando ao decorrer do caminho para ser um discípulo dele. Então eu acho que isso é muito simbólico, sabe? Ele chamar pessoas simples, pescadores, pessoas do povo, que não seriam chamadas por outros rabinos para serem discípulos, mas ele chama esse tipo de gente para trazer o seu reino aqui para a terra. O interessante é que Jesus ele chama pessoas simples no intuito de mostrar, olha, o meu poder é que vai transformar vocês, né? Porque o maior testemunho é a conversão dessas pessoas que ele chamou. Sim. Então você que está me assistindo aí, tem vontade de pregar o Evangelho, peça para Jesus, converse com o Espírito Santo, toque no seu coração esse chamado, porque Jesus não escolheu doutores, professores, médicos, mas escolheu pessoas simples, pescadores, que não sabiam ler, não sabiam escrever, mas Jesus transformou a vida desses homens, né? No Evangelho de Marcos nós vemos que o chamado foi direto, o chamado foi simples e direto. Venha, siga-me e eu farei vocês pescadores de homens, né? Ou seja, Jesus usou uma linguagem muito simples, mas uma linguagem que eles entendiam, né? Que eles entendiam. Essa é uma característica interessante, porque normalmente eu trabalho acompanhando inúmeras famílias aqui. Normalmente, quando o nível intelectual é maior, as pessoas tendem a querer assimilar muito mais as questões e tal, e isso é muito importante conhecer realmente. Mas às vezes se pegam tanto no aspecto do conhecimento, mas não querem vivenciar essa experiência, né? O fato de Jesus ter chamado homens simples, eles tiveram a primeira experiência. E na primeira experiência eles já sentiram, é isso que eu quero para a minha vida, né? Às vezes a gente fica esperando tantas coisas, eu preciso conhecer, eu preciso estudar mais, eu preciso me aprofundar mais. E isso é muito importante realmente. Porém, nós precisamos tomar uma decisão. E é interessante que essa decisão ela foi de pronto. Jesus não deixou para depois, né? Quando ele chamou, os discípulos olharam e falaram, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero seguir este homem, pois ele fez a diferença na minha vida. E a lição comenta que Jesus, depois de ter reunido, né, pastor Gustavo, os discípulos, eles foram para a sinagoga. Uhum. E aí Jesus lá, ele se apresenta na sinagoga, lá em Cafarnaum, Sim. o livro de Marcos relata, né? Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, se você está nos acompanhando aí, abra sua Bíblia, acompanhe essa parte da história de Cristo, que ele entra lá, ele entra na sinagoga, a Bíblia fala, conforme o seu costume, Jesus ia aos sábados na sinagoga, e ele entra ali, pastor, e acontece algo maravilhoso ali. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Como o pastor bem mencionou, Jesus ele faz um primeiro milagre ali para mostrar que de fato ele era o Messias. Essa questão de sinais é muito trazida no livro de João, mas nos outros evangelhos também nós temos isso, né? Jesus fazendo sinais miraculosos para mostrar para as pessoas que ele era o próprio Messias. E ali ele tira ou ele expulsa
um ser maligno que estava presente na vida de alguém. E é interessante que o próprio demônio reconhece que Jesus era diferente, que ele era o próprio Messias, que ele era o Santo de Deus. E aqui algo acontece que me chama muita atenção no Evangelho de Marcos, que é o tal do segredo messiânico. Quando Jesus cura as pessoas, mas ele fala, gente, não fale para ninguém o que aconteceu. Nesse caso, ele repreende até o próprio demônio, né? O demônio reconhece que ele era o Santo de Deus e fala, não, cale-se. Por que Jesus fala isso, né? Porque ele sabia que quando ele começasse de fato o seu ministério, quando a notícia espalhasse solta, as pessoas iriam muito atrás dele. Isso era bom, mas também era ruim, porque muitas pessoas iriam buscá-lo para serem curadas, para receberem a palavra de Deus, mas muitas pessoas também iriam atrás dele para eliminá-lo. Então essa questão do segredo messiânico é muito interessante aqui no livro de Marcos, e no final da lição também nós voltaremos sobre esse assunto, né? Uma das coisas interessantes aqui é que Tiago 2,19 diz que até os demônios creem, né? E temem, né? Então isso é extraordinário, porque quando Jesus ele pede o silêncio, né? Ele pede para que se cale naquele momento, nós paramos para pensar, mas espera aí, ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus ali, e Jesus pede para que ele se cale. Por que realmente isso? O pastor explanou muito bem. Interessante é que naquele momento havia-se já uma expectativa da vinda de um futuro Messias, né? E já tinham movimentos que haviam surgido, movimentos políticos que tentaram dominar com essa característica aí de ser o próprio Messias. Judas, tem outros ali também que se levantaram durante esse período, e Jesus ele não queria ser confundido dessa forma, como alguém que viria ali para libertar o povo de Israel do jugo romano, né, que estava acontecendo naquele momento. Porque senão essa confusão faria com que o ministério de Jesus pudesse ter sido interrompido ou não tivesse a eficácia como ele teve, ok? Uma das coisas interessantes também é que a perseguição também correria, como o pastor bem falou, né? O fato das pessoas saberem quem era Jesus iria trazer, de certa forma, ali um certo embate dentro dos líderes religiosos, porque eles estavam mais preocupados com a religiosidade, com a forma de seguir aquele padrão, do que com a espiritualidade, que era o relacionamento real com o Criador. O ministério de Cristo sempre foi salvar do pecado e não salvar do jugo romano, né? Sim. Então essa explicação é muito importante, porque naquele tempo o pessoal havia feito uma mistura, né? Achando que o Messias iria salvar o povo dos romanos. E não foi esse o propósito da vinda de Cristo, né? E o mais interessante é que ele repreende o demônio e pede para ele sair, e o homem fica curado na frente de todos, dentro de uma sinagoga, né? Esse é um ponto importante. Por quê? Porque é na sinagoga, aos sábados, que todo judeu se reúne. Sim. E ali foi um milagre maravilhoso, né, pastor? Só um detalhe interessante é que a Bíblia faz questão de mencionar que esse homem, ele acaba convulsionando, né? Ele cai ali e fica se batendo, né? Sim. Numa tentativa, talvez, do demônio de tentar ceifar a própria vida daquele homem, né? Sim. E ali, quando ele é liberto daquele jugo, as pessoas começam a entender, porque o único que poderia ter autoridade para expulsar demônios seria o próprio Deus. E tanto é que mais à frente, né, na lição, no nosso estudo aqui, nós vamos entender que essas pessoas tiveram ali uma oportunidade de testemunhar algo tão extraordinário que eles esperam passar o pôr do sol do sábado, porque Jesus estava curando, fazendo um milagre no sábado, e eles esperam passar o pôr do sol, cair da tarde, Marcos relata isso, para vir receber agora a cura de Jesus. Fala assim, se este tem poder para expulsar até demônios, quem será esse homem? Vamos até ele, porque ele tem poder para fazer outras coisas, né? E aí a lição continua nesse tema. E aí ele pega lá os 4 discípulos, né? Pedro, André, Tiago e João, que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 29 a 34, e ele vai para a casa de Pedro. Interessante que ele sai da sinagoga, logo depois ali das orações, de ter feito todos aqueles milagres, e se dirige até a casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, ele senta, começa ali a conversar, mas acontece alguma coisa ali que estava fora da cogitação ali de Jesus. Ele já estava ali meio que esperando para passar as horas do sábado, mas a multidão começa a vir. E o que aconteceu ali, pastor Gustavo? Conta para nós. Ele faz uma cura, né? Uma cura. Ele restaura a vida de uma mulher. E se a gente pensar talvez com as nossas lentes, né, sem tentar olhar para aquela realidade, aquele contexto histórico, cultural, a gente pode pensar, poxa, Jesus fez a cura de uma mulher que estava com febre, que é algo pequeno, né? Mas a febre naquela época era algo muito, muito grave. Muitas vezes a febre levava à morte por causa das condições de saúde,
a medicina era muito menos evoluída do que hoje. Então Jesus, ele cura uma mulher que estava à beira da morte, que é a sogra de Pedro. E o que me chama a atenção dessa história, além da cura em si, é o que ela faz depois da cura, né? Ela passa a servir a Jesus e aos discípulos. Isso mostra que quando a pessoa tem um encontro real com Cristo, isso leva essa pessoa a servir as pessoas. Isso não fica para ela mesma, né? Isso leva à ação, ao serviço, ao amor ao próximo. E aí, pastor Cleito, ele estava ali, curou, só que ele achou que tinha acabado, mas não, as pessoas começaram a vir. Eu fico imaginando, pastor Cleito, a casa de Pedro ali deve ter ficado lotado de pessoas. E como é que foi o sábado de Jesus ali, pastor? Interessante que Marcos faz questão de dizer que era toda a cidade se aglomerou na frente da casa de Pedro. Não é uma figura de linguagem, uma forma de dizer que uma multidão, uma grande multidão, né? Nós não conseguimos mensurar o tamanho dessa multidão que chegou. Mas eu imagino essa cena, né? O interessante é que onde Jesus está, uma multidão o acompanha. E isso é extraordinário. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com as formas que esquecemos de apresentar verdadeiramente a Jesus. Porque se nós estivermos preocupados em apresentar verdadeiramente quem é Jesus, naturalmente as pessoas se achegarão. Né? Isso é natural. As pessoas vieram ali, interessante que alguns vieram pela cura física, outros vieram ali por uma necessidade espiritual. Mas o mais fantástico é que todos aqueles que se achegaram até Jesus, ele não os desprezou. Ele os recebeu. Tanto é que a Bíblia me diz que Jesus passou um tempo ali dedicando a essas pessoas, cuidando, curando e transformando a vida delas por completo. Complementando, a irmã White comenta lá no Desejado de Todas as Nações que enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Evidente, os judeus ali estavam ali ao lado, né? Possivelmente para cessar Jesus, porque o sábado era tido como um rito ali sagrado e que não deveria ser trabalhar, se curar ali, mas Jesus ele veio para mostrar o amor, né? É muito mais importante. Agora, pastor Cleito, qual é o segredo da vida de Jesus? Porque todo esse ministério tem um porquê. Mas Jesus, o livro de Marcos, lá no capítulo 1, versículo 35 a 39, ele fala que Jesus logo pela manhã foi fazer o quê, pastor Cleito? Interessante, né? Qual é o segredo do ministério? Como eu falei, às vezes nós nos preocupamos com as técnicas, com as estratégias, como fazer, como não fazer, mas esquecemos de algo muito importante. Não dá para querer fazer a obra de Deus sem Deus do nosso lado. Amém. Interessante que Jesus, fazendo essa obra, ele sendo Deus, ele reconhecia também a Deus o Pai, a sua autoridade, e ele vai ter um relacionamento estrito com Deus o Pai. Amém. Interessante que às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas e nos cansamos. A gente corre atrás do vento, né? Sai, vai para um lado, vai para o outro, faz isso, faz aquilo, e aí chega na hora de ter o nosso relacionamento com Deus, a gente esquece. E aí fala assim, mas já está tarde, vou dormir. A Bíblia diz que Jesus estava cansado aqui, porque ele curou, ele atendeu as pessoas. Isso desgasta, não só física, mas psicologicamente também, né? Porque ele era 100% homem também. Mas mesmo assim ele parou e foi orar. E ele teve um momento especial ali com o Pai, né? De comunhão. Interessante que essa comunhão com o Pai foi em um local específico. Eu grifei aqui que Jesus ele separou um momento de relacionamento, um momento e um lugar tranquilo, né? Ele não estava no meio da multidão. Ao passo de que muitos, por exemplo, a Bíblia me fala dos sacerdotes, dos fariseus que oravam publicamente para querer demonstrar o orgulho de ser quem ele era, né? Jesus não, ele não precisa disso, ele precisa de um relacionamento estreito com o Pai. Ele vai a um local tranquilo, em um momento tranquilo, para poder orar. Olha que maravilha. Quem sabe você que está me assistindo aqui hoje, não se ligou o quanto é importante ter esse momento de comunhão com Cristo. Jesus, os evangelhos aqui, principalmente o evangelho de Marcos, fala que Jesus era um homem de oração. E esse foi um dos principais segredos do ministério de Cristo. Então, eu convido a você para que tire um tempo durante a semana, durante o dia, para conversar com Cristo. Quer seja pela manhã, quer seja no final do dia, mas um momento a só, um lugar que você possa ali se ajoelhar e entregar a sua vida nas mãos do Salvador. Esse é o segredo da vida e do ministério de Cristo. E a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? E olha como é importante o poder da oração, porque se Jesus não recarrega a bateria, como é que ele poderia continuar o ministério? Isso serve na nossa vida, né? O ser humano é feito para adorar. Mas olha que interessante, a lição não acaba. Essa lição ela é impressionante porque o tema é interligado, né? E ele vai misturando. Agora, qual foi o principal segredo na vida de Jesus? Jesus então sai, pastor Gustavo, e aí
ele encontra uma pessoa leprosa. Esse ato está lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. E nós sabemos que a lepra naquela época era uma doença muito terrível, né, pastor Gustavo? Explica pra gente como é que foi esse encontro. Geralmente nós pensamos que a lepra era como se fosse a hanseníase de hoje, mas na verdade a lepra era uma soma de doenças da pele, né, que causava um estrago gigantesco para a vida da pessoa em vários aspectos da vida. O aspecto físico, o aspecto espiritual, porque ela se tornava impura para ir à sinagoga, ir ao templo. Um aspecto também social, porque ela não podia ficar com outras pessoas. Por isso que no mistério de Jesus, por muitas vezes, os leprosos vão atrás dele para serem curados. E aqui não foi diferente. Um leproso se aproximou de Jesus e algo que me chama a atenção é a fé desse leproso. Ele fala para Jesus, se o Senhor quiser, pode me purificar. Ou seja, o Senhor tem poder para me purificar. Agora cabe a você decidir se você vai fazer isso ou não. Isso me lembra lá em Daniel 3, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam ali prestes a serem jogados na fornalha, né? E o Nabucodonosor falou para eles, olha, vocês podem mudar de ideia, vocês podem se ajoelhar perante a estátua. E eles falam o seguinte, nós cremos num Deus que se Ele quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Ou seja, essa para mim é uma das grandes demonstrações de fé na palavra de Deus. Amém. Nós cremos num Deus que Ele pode nos salvar. Às vezes Ele salva, às vezes Ele não. Mas nossa fé não vai mudar se Ele escolher não ou se Ele escolher salvar. Amém. Então esse leproso aqui, ele tinha essa consciência. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Talvez o Senhor não queira, mas mesmo assim eu confio que o Senhor pode. Pastor Cleito, aqui é uma história muito interessante porque nós sabemos que naquela época tinha a cidade dos leprosos, né, que ficava afastado, ou seja, toda pessoa que adquiria lepra, ela era obrigada a se retirar para essa cidade e ali ficar, ou se um judeu chegasse próximo, ele tinha que falar, estou com lepra, não se aproxima. Mas o mais interessante é o seguinte, Jesus, ele poderia ter curado aquele leproso com sua fala, mas a lição comenta uma coisa extraordinária que nenhum judeu faria naquele momento. O que foi, pastor? Sabe o que é interessante? Só para entendermos um pouquinho também a respeito do tema, a lepra era considerado erroneamente como um castigo divino, né? Verdade. Com base em uma ideia pagã babilônica, né? E o interessante é que tinha vários empecilhos para esse homem chegar até Jesus. Quer ver? 800 anos antes, a cura de Naamã havia ocorrido. Depois disso, não havia nenhum relato descrito de alguém que tinha alguma doença na pele que houvesse sido curado. Então, imagina o tempo, 800 anos antes uma cura, nunca mais ouviu um relato sobre esse tema, né? Então, até então não havia tido nenhuma cura de alguém leproso ou com doença de pele. Segundo, era essa crença, né, pagando a maldição de Deus. Então, imagina, ele olha e fala assim, eu estou com uma doença de pele, significa que eu sou o maldito de Deus. Significa que Deus não se importa comigo. Significa que eu sou abandonado pela sociedade e por Deus também. E o outro é a questão da aproximação, né? Como que eu vou me aproximar de Jesus? Primeiro, haviam pessoas que o rodeavam, cercavam Jesus, até porque faz questão de relatar no início da introdução de Marcos aqui, que as pessoas se aglomeraram ao redor de Jesus, né? Então ele teria que anunciar. Mas o interessante é que mesmo a despeito de todas esses empecilhos, essas barreiras, ele se achega até Jesus. E o mais fantástico é que Jesus ele tem poder com a sua fala para criar e para recriar todas as coisas e para transformar a vida de pessoas, mas no toque. E quando ele toca aquele homem, ele mostra assim, a minha compaixão, ela está não somente na minha palavra, mas está no agir do toque. Então, ele pega naquele homem e de Jesus sai o poder para a cura, né? Por quê? Porque Jesus queria mostrar que ele tinha poder não só para falar e expulsar demônios, como a gente viu em Marcos, mas o poder de, no seu toque, transformar a vida por completo de alguém também. Que maravilha! Nós já estamos chegando ao final da nossa lição, mas antes de nós irmos para as considerações finais, Jesus, depois que cura aquele leproso, ele fala, olha, agora eu peço para você que mantenha silêncio. Mas ele fala para o leproso fazer uma coisa que era totalmente contrário ao que a época ali entendia, né? Que foi o que, pastor? Jesus falou para ele não contar para ninguém e para ele se apresentar ao sacerdote para mostrar que ele estava curado, certo? E depois disso oferecer um sacrifício que Moisés tinha ordenado. E talvez nós somos tentados a julgar esse leproso, porque ele saiu de lá falando para todo mundo, certo? Mas ao reler essa história, ao ler a lição dessa semana, eu tive a impressão de que eu não posso julgá-lo. Porque se eu sou curado por Cristo, a minha reação natural é contar para todo mundo o que Cristo fez por mim.
Então isso é muito bonito, né? Como que Jesus ele encontra as pessoas e transforma as pessoas. E quando Jesus de fato transforma a vida de alguém, isso não consegue ser mantido em segredo. Isso é falado. Eu sei que talvez, não sei se Jesus ficou chateado ou não com essa postura desse homem, mas eu não posso julgá-lo, porque talvez eu faria o mesmo. Pastor Cleito, infelizmente nosso tempo já está acabando. Eu gostaria que o senhor já fizesse uma finalização para as considerações finais dessa lição e agradeço a sua participação aqui. Legal. Querido, você que está nos acompanhando aqui, é interessante entender que o ministério de Jesus, que se iniciou e nós podemos relatar aqui, estudar aqui no livro de Marcos, ele continua até hoje. Apesar de ele não estar fisicamente aqui nesta terra, como nós vemos no relato aqui de Marcos, ele também tem o poder para te curar e para transformar a sua vida. Nós precisamos somente crer. Assim como esse leproso, talvez você esteja passando por momentos difíceis, desafiadores na sua trajetória e você se sinta talvez incapaz de se chegar até Jesus. Mas se confesse a chegar a Ele, Ele pode com um toque extraordinário e o teu poder fazer grandes maravilhas na tua vida também, tá bom? Que você possa se entregar completamente a Jesus e tomar a decisão de viver ao lado dele. Amém. Pastor Gustavo, é uma alegria ter você aqui, muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora para as considerações finais, para que a gente possa encerrar a lição, e depois eu ia pedir para o senhor fazer uma oração final para nós. O Evangelho de Marcos é um evangelho fantástico. Confesso que, ao decorrer da minha vida, eu tive dificuldade de gostar desse evangelho, porque ele é um evangelho muito direto, ele não floreia, ele vai direto ao ponto. Quando eu era mais novo eu tinha dificuldade, mas hoje eu posso falar que eu gosto desse tipo de evangelho, porque ele vai direto ao ponto e mostra o Jesus, que nós devemos adorá-lo, reverenciá-lo e também colocá-lo como nosso Salvador. Assim como ele teve poder para transformar vidas naquela época, ele também tem poder para transformar vidas hoje, para purificar corações e para nos chamar para sermos seus discípulos. Amém. O senhor pode orar por nós, pastor? Com certeza. Oremos então. Querido Pai, maravilhoso Deus, Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela chegou até hoje, aos nossos dias, sim. E ela tem poder, Pai, para transformar as nossas vidas hoje. Verdade. Que essa palavra, que o Evangelho de Marcos, ao decorrer desse trimestre, possa ser agente transformador, que ele nos mostre aquilo que Cristo fez e que, assim como Pedro, André, Tiago e João, que nós aceitemos esse chamado para sermos seus discípulos. Sim, sim. Que ao decorrer do caminho o Senhor nos transforme, o Senhor nos purifique e o Senhor nos mostre que o caminho ideal para seguir é sempre o caminho de Cristo. Amém. Esteja conosco, nos abençoe. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi uma alegria muito grande poder ter você aqui conosco, estudando essa lição. Se você não tem a lição impressa, se você gostaria de tê-la aí, acesse o site cpb.com.br, lá você faz a assinatura da lição trimestral. Vai ser uma alegria poder ter você aqui estudando essa lição conosco. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e dê um like para nós aqui, que nós ficaremos muito felizes. E agradeço por você fazer parte desse ministério conosco aqui. A vida de Jesus foi uma vida de muita tarefa, muitas atribuições. Jesus não parou. E essa história não acaba aqui. Logo mais nós teremos o próximo estudo e eu gostaria de ter você aqui conosco. É uma alegria muito grande poder tê-lo aqui. Um grande abraço para você e que Deus possa estar no seu lar. Amém.